viviam, para se eleger presidente da República, isso foi um fato histórico mundial. Talvez um pouco de referência, e uma referência não coerente seria na Polônia com o Lech Walesa, mas isso em um outro contexto, com outro contexto sociopolítico. Então, a eleição de Lula, presidente, naquele momento específico da economia mundial, foi extraordinária. Foi extraordinária. Nós conseguimos avançar, principalmente no que diz respeito à mobilização social. E avançamos também no controle social. Não avançamos muito, mas avançamos do ponto de vista teórico, do ponto de vista burocrático, das instituições de controle social. E o presidente, naquele momento, fez uma coisa extraordinária, estabeleceu as políticas de recortes no que diz respeito ao gênero, recorte de respeito às mulheres, criou a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade, Secretaria da Pesca, Secretaria das Mulheres, e estabeleceu conferências municipais, estaduais e federal para uma grande discussão, chamada discussão naquela época, naquele momento, do Rio para cá. E outra política que deu certo foi a distribuição de renda. Nós tínhamos um índice absurdo de miseráveis, e o conceito de miseráveis é quem vive R$1, menos de R$1 o dia. Me perdoe, eu como vereador e político eu tenho que fazer esse contexto, porque senão deixo de ter meu papel de explanação teórica, política, econômica, e eu não sei fazer isso até chegar ao ponto que eu quero. Mas, naquele momento, durante a reeleição de Lula e a eleição de Dilma, nós tínhamos um excedente. Por que nós temos um excedente? Porque a economia mundial estava em crise e o mercado interno no Brasil muito expansivo. Nós tivemos excedente. Aí é que está. Nós avançamos socialmente, avançamos burocraticamente, o país avançou burocraticamente no que respeita ao controle social, mas nós perdemos uma oportunidade enorme com as condições econômicas e políticas que tinha. Você sabe qual é a condição? Reforma. Nós perdemos o tempo da reforma política, nós perdemos o tempo da reforma tributária, nós aproveitamos o conceito da municipalidade responsabilizando o município e tiramos do município a possibilidade de gestão. A gente precisa, esse aqui é um espaço político, um espaço que discute política, economia, as demandas sociais, a gente precisa discutir isso. Nós precisamos fazer reformas com responsabilidade, mas nós perdemos o tempo do excedente, porque o excedente está terminando. O professor Enilda, quando o excedente está terminando, você sabe o que é que acontece? O povo vai para as ruas. E está certo, o povo está indo para as ruas porque não tem mais excedente. E agora, como é que faz reforma sem excedente? Como é que faz reforma nas condições propícias para fazer reforma que foi um momento atrás? Aí fica no imbróglio político. Aí as instituições responsáveis pelo encaminhamento político perdem credibilidade. E esse povo está dizendo isso para a gente. Não estão acreditando nas instituições políticas. Não estão acreditando nas suas representatividades políticas. É esse que o povo está dizendo para nós. Porque a reforma administrativa, Lula, presidente Lula, Enilda, Valério e todos os demais, foi feita no ano passado num grande acordo. A gestão passada dos vereadores foi de aprovar a reforma política, não eximindo disso. Mas a gente precisava aprofundar a questão de discussão. Vou reconhecer aqui que nós cometemos alguns equívocos acelerados no que diz respeito à mudança de regime. Ainda acredito uma discussão com os sindicatos que foi a melhor, eu acho que depois chegou a esse consenso, mas nós precisamos aprofundar essas questões administrativas e de reforma no que diz respeito à participação, principalmente a participação popular que atinge os servidores e a demais sociedade. Então, eu acho que está na hora da gente botar os pés no chão, está na hora da gente ir ao Executivo. E nós temos ido ao Executivo, nós temos participado ativamente das discussões com os sindicatos, nós temos feito conta na mesa com os sindicatos, nós temos feito conta na mesa com o Executivo.
mas está hora da gente endurecer no sentido de fazer cumprir, e aí eu vou chamar a responsabilidade de todos nós precisamos democratizar a justiça. Gostaria que o vereador Cláudio estivesse aqui, porque fala muito da justiça, mas nós precisamos democratizar a justiça. A justiça no Brasil não é democrática. A justiça do Brasil é para o ladrão de galinha e o elemento que está na vulnerabilidade social, o cidadão que está lá, que não tem condição de vida, que vive com salário desgraçado, que não tem saneamento, que não tem comida, ainda quer que ele seja respeitoso com o povo. Agora, quando é para cumprimento que atinge os maiores, aí vem a morosidade, aí vem a desculpa, aí vem os recursos, vem isso aqui. Então, nessa discussão sexta-feira, eu não tenho dúvida, professor Emílio, de que o prefeito, o executivo, tem que cumprir aquele artigo que diz que tem que ter revisão salarial. Com o presidente da Bahia Gás, vice-presidente do meu partido, com o presidente do meu partido, nós somos lá cobrar esse executivo. E, se a lei diz que acima da responsabilidade fiscal não pode dar aumento real, a lei também diz que a revisão é necessária. E nós vamos cobrar isso do prefeito. Seja de que forma for, já disse várias vezes, a Câmara de Vereadores não é um espaço para discussão entre patrão e o funcionário. Nós não vamos entrar nessa questão, porque quem sabe as miúças, os miúdos do executivo é o executivo. E sabe da responsabilidade das contas executivas, eu digo, nós temos que fiscalizar e fazer isso para fazer valer o direito do cidadão. Mas nós temos que garantir a execução da lei. Nós temos que garantir isso. Então, eu acho que mais uma vez, amanhã teremos outra rodada de conversa com o prefeito. Eu vou me colocar, já me coloquei na mesa, junto com o secretário nesse sentido, e fazer o exercício da execução da lei, que é o meu papel. Então eu estou aqui fazendo esse contexto teórico, mas me comprometendo, e já me comprometi, já fui na mesa discutir, de que nós poderemos discutir a lei da estabilidade fiscal, que é um engodo para a população. Nós estamos sofrendo isso aqui na Câmara. Na Câmara nós estamos sofrendo porque é uma medida neoliberal para terceirizar, para somar dinheiro para pagar dívida, em vez de investir em ser humano, porque não se faz saúde sem ser humano, não se faz educação sem ser humano. Aí tem que cortar ser humano para investir em dívida, para investir em pagamento de dívida, uma atitude neoliberal que nós precisamos discutir, a sociedade brasileira discutir. Nós estamos aqui provando, vereador, nós tivemos que exonerar 19 diretores de gabinete aqui na Câmara, porque nós estávamos acima da lei de responsabilidade fiscal. E aí como é que faz? Nós temos 7 funcionários só. 7 funcionários executivos aqui nessa Câmara de Vereadores. 7 para tocar o funcionamento da Câmara. Aí sobra, sabe o que? Desse 19, o recurso vai para onde? Vai para a administração. Aí me força a terceirizar serviço. Né? Terceirizar serviço para quê? Está lá o dinheiro, nós vamos devolver, deixar de fazer o serviço e devolver por recurso para o executivo. Então, precisa discutir, fazer uma ampla discussão, com o pé no chão, com consciência, e vocês podem ter certeza que essa casa não vai se afastar da nossa população. Vereador Cláudio. O como não é besta. Senhores vereadores, senhor presidente, passando na comunidade, nosso futuro colega aqui, da oposição Magal, está já fechando com a oposição, assinando um contrato com a